A santa paz de Deus, queridos irmãos. Nesse instante, queridos irmãos, eu vim dar uma palavra. É necessário, precisa que eu dê uma palavra. Queridos irmãos, a palavra que vem nesta noite, os conselhos que vêm nesta noite é assim. O Senhor Jesus disse: ó tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se é para os irmãos viver em união, é para os irmãos viver em compreensão, entendimento. Irmãos, o que está sendo ultimamente discutido é sobre o ID do Senhor Jesus. E eu quero deixar bem claro que aquele que tem o ID, que tem o chamado, ele tem um compromisso com as almas de Deus. Quais são as almas de Deus? O povo que está no mundo, está sofrendo, jogado na sarjeta, jogado nas drogas, jogado no álcool, jogado nas prostituições, todo tipo de sofrimento. Porventura esse povo não necessita de Deus, não precisa da salvação? Precisa da salvação. Porventura esse povo não merece ouvir o evangelho e chegar a uma tão grande salvação? Eles precisam e eles também merecem, são merecedores de entrar no céu um dia. São merecedores de descer as águas do santo batismo. Como o Senhor diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, for batizado, for obediente a Deus, for humilde, ter amor pelas almas, ter a compreensão de que o céu não foi feito para você, apenas para você. De que o céu não foi feito quando o Senhor Jesus disse que ele ia preparar lugar. Depois virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor não disse: vou preparar lugar para você, ou para você, exclusivamente para o teu filho. Não. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar para todos vós, para aqueles que crê e for batizado, para aqueles que me obedecer e andar no meu caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. O que conduz a pessoa até o Pai? É o caminho. Se ele anda pelo caminho que é Jesus, ele chega à salvação eterna, ele chega ao céu, ele chega ao Pai. E se o próprio Senhor Jesus disse: todos aqueles que meu Pai me dá, vêm a mim, e todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós estamos, irmãos, nos últimos dias, o arrebatamento da igreja está às portas, a vinda do Senhor está às portas, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, o Senhor voltará no momento que nós não pensamos, no momento que nós não estamos aguardando, como o Senhor traz sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vamos lutar, irmãos, para ser como as 5 virgens prudentes, que estavam ali com as lamparinas preparadas, lamparinas acesas. Não vamos ser como as 5 virgens loucas. Quando o Senhor fala as virgens loucas, o Senhor também está dizendo sobre aqueles que não estão pensando na salvação do próximo. Irmãos, quando o Senhor diz: não dê pérolas aos porcos, nem jogue as coisas santas aos cães, não dê as coisas santas aos cães e não joguem as pérolas aos porcos, o Senhor está dizendo sobre aquele que não aceita o Senhor Jesus, não aceita a salvação, não aceita ser batizado
no batismo de João, que é para o arrependimento dos pecados. Aquele que blasfema, aquele que nega o Senhor, aquele que se envergonha do Senhor, tem vergonha. Porque tem muitos irmãos que dizem, eu estou há 40 e tantos anos na igreja, há 40 e tantos anos eu sirvo ao Senhor, mas você tem amor pelas almas? Você quer a salvação do teu próximo? Você tem boa vontade, coragem para ir onde precisar ir, levar a palavra àquele que está perecendo? Ou você não tem coragem de abrir tua boca para anunciar a palavra do Senhor? Porque o Senhor realmente disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Só até aqui, porque todos já sabem o que vem a seguir, né? Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Colocarão a mão sobre o enfermo, sobre aquele que está enfermo, não só na carne, mas enfermo na alma, no espírito. Aquele que está sem esperança, jogado nos vícios, em toda sorte de maldade. O Senhor deu poder. O Senhor deu poder para nós pisar em serpente e escorpião. O Senhor nos deu poder para orarmos por alguém. Bem-aventurado é aquele homem que faz o ide de Deus, o ide do Senhor. Bem-aventurado é aquele homem que não se envergonha de Deus, não se envergonha do Senhor Jesus. Obedece, faz o ide. Alguém está pensando que fazer o ide é fácil? Não, o ide é para aquele que obedece o Senhor Jesus e tem a certeza de que os sinais vão seguir ele, porque o Senhor prometeu, disse, vão, e os meus sinais te seguirão. Ele disse assim, vão na frente, porque acontecerá sinais, prodígios e maravilhas, que o meu Espírito Santo fará. E meu Espírito Santo vem provando para todos que você foi enviado por mim, você é meu enviado, diz o Senhor. Portanto, ide, não tenhas medo de levar minha palavra, não tenha vergonha de mim, porque todo aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante dos santos anjos naquele dia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus, santo é o Senhor. Em Mateus, capítulo 9, verso 37, então o Senhor disse, a seara é realmente grande, mas são poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pedi a Jesus Cristo, que Ele é o dono da seara. E eu vos mandarei ceifeiros para a minha seara. Eu mandarei pregadores, eu mandarei aqueles valentes, corajosos que levarão minha palavra, que enfrentará muitos perigos, enfrentará muitos... Entrará no mar, na verdade. Entrará no mar, porque nós sabemos, irmãos, que no mar tem muito mistério. No mar, irmãos, tem muitos animais ali que nós nem conhecemos, que tipo de animais ali, que tipo de mistério que há ali no fundo do mar. Nós não sabemos, não. Pensamos que sabemos, mas não sabemos e não entendemos o que há ali dentro. E o pregador vai lá
Mergulha no fundo do mar ali, com coragem, porque Deus dá coragem para nós levar a palavra do Senhor. E vamos ali levar a palavra do Senhor. Irmãos, ultimamente como eu fui pregadora, eu já disse, ultimamente eu não estou evangelizando em praças, não estou evangelizando em praças, não. Depois que o Senhor me trouxe para a congregação, eu já contei que foi um mistério muito grande, o Senhor me trouxe. Uma vez eu entrei na congregação cristã na Central, em São Paulo. E aí, irmãos, o Senhor falou face a face comigo, o Senhor enviou aquela palavra da arca. Foi a primeira vez que eu entrei lá, nem sabia que eu ia lá, jamais sabia. Eu andei 12 quilômetros andando, apenas porque eu falei assim, vou fazer uma caminhada. Eu tinha passado por um aborrecimento com uma pessoa, e eu disse, eu vou até ali fazer uma caminhada aqui no quarteirão e já volto. Deixei ali minhas crianças, um pouquinho, falei, eu já volto. Não foi assim, não foi do jeito que eu pensei. Eu andei, irmã, de 12 quilômetros andando a pé, sem saber nada, eu não sabia nada. Eu andei, quando eu cheguei, me deparei num bairro chamado Jardim Bom Giovanni, na cidade de Presidente Prudente, aqui em Presidente Prudente, São Paulo. Quem diz a verdade, irmãos, conta tudo, não tem nada para esconder. Quando eu me deparei que eu cheguei em frente à churrascaria, chamada Churrascaria Guaíba, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E para lá eu avistei somente assim o teto da congregação cristã da Central. E ali eu falei, meu Deus, mas aquela ali é a congregação cristã. Porque, irmãos, eu era pregadora do evangelho, eu só ficava na minha igreja, como eu dizia naquela época, a minha igreja, como a gente dizia, a gente servia a Deus naquela igreja, a gente tinha por costume, até hoje existe esse costume, de dizer a minha igreja. E eu só vivia ali, pregando, viajando, levando a palavra. Era assim que era a minha vida. Então eu não conhecia a congregação cristã no Brasil, não. E ali eu fui levada pelo Espírito Santo, como eu falo, andei esses 12 quilômetros, quando eu deparei, eu estava em frente a uma churrascaria. E naquele momento eu falei, Senhor, mas para lá é a congregação cristã, eu estava vendo só o telhado dela. E naquele momento que eu vi o telhado dela, foi passando um homem e eu disse assim, olha, irmãos, eu nem ia contar essa parte aqui não, que eu já gravei vídeo, mas o Senhor me traz novamente para me contar. E naquele momento eu falei para o homem assim, o senhor sabe como que faz aqui para ir naquela igreja? Porque eu estava longe, eu só avistei o teto. Tinha uma avenida, mas eu não sabia nem como ia lá, nem sabia para que lado que ia lá. Ele disse para mim, vai por ali, vai lá, porque eu vejo os crentes dessa igreja passando e indo nessa igreja. Ele falou, é a congregação cristã no Brasil. Eu falei, sim, é a congregação. E eu chegando lá, irmãos, eu cheguei ali no portão, vi um irmão no portão, falei, irmão, boa noite. Ele, boa noite. Falei, eu poderia entrar nesta igreja? E olha, irmãos, nessa época eu estava gestante. Andei 12 quilômetros a pé, levada pelo Espírito de Deus. E ali, ele falou, pode entrar. Eu falei assim, irmão, eu posso entrar dentro dessa igreja? Ele falou, pode, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu achei muito bonito ele falar em nome do Senhor Jesus. Aí me deu aquela vontade mais ainda de entrar lá dentro. Porque tudo que é no nome do Senhor Jesus é forte, igreja. É poderoso. Tudo que é em nome do Senhor Jesus é forte, aleluia. E me deu aquela força de eu entrar, entrei. E ali uma irmã me conduziu até o último banco, sentei ali, fiquei ali. E ali eu digo para vocês ali que na minha frente estava sentada 3 jovens. E aquelas jovens conversavam, e era na hora da palavra já. E eu via lá na frente, eu falava, olha o púlpito e olha o pastor que está lá. Era o ancião, irmãos. E eu falava, pastor. E naquele momento, aquelas 3 jovens da minha frente ali, no banco da frente, conversando.
e falando ali sobre rapazes, ali sobre namoro, essas coisas. E eu queria ouvir a palavra que vinha lá na frente, como se diz hoje na tribuna. E naquele momento que a palavra vinha lá na frente, foi aberta a palavra ali, o Senhor começou a falar sobre a arca de Deus e disse: a arca de Deus não podia tocar. Quando a arca de Deus foi caindo, o jovem tocou na arca, não podia tocar.